Tenho respondido por escrito, mas essa aqui eu vou ter que responder com alguns vídeos aqui nos stories. Vamos dividir em Novo Testamento, Patrística, Escolástica, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá bom? Começando por Jesus. Jesus não foi influenciado por nenhuma filosofia. Ele é o próprio objeto da filosofia, na medida em que a filosofia tende para Cristo. Estou aqui referindo à ideia do Logos espermáticos de Justino Mártir. Paulo certamente conhecia a filosofia grega, mas ele era um homem tão culto, tão erudito e tão hábil que você não pode dizer que ele tenha sido influenciado por uma determinada escola. Na verdade, ele utilizava todas as escolas para se comunicar de forma apologética. Houve quem dissesse que o apóstolo João foi influenciado por uma espécie de dualismo platônico. Mas ontem mesmo o professor Vilibaldo estava me falando de manuscritos de Qumran que refutam essa tese. Como eu falei ontem na live dos projetos, quem sabe eu faço uma live com o professor Vilibaldo aqui no segundo semestre de 2020, exatamente para tratar sobre o judaísmo do Segundo Templo e a filosofia grega. Agora, na patrística realmente há uma influência forte do platonismo. Isso influenciou as discussões a respeito da Trindade, mas eu tenho certeza que o nível de especulação filosófica a que se chegou com a Trindade, não é uma consequência do platonismo, e sim o uso mais ajustado da racionalidade humana a respeito da consideração do Deus revelado no Novo Testamento por Jesus Cristo. Agostinho de Hipona, por exemplo, Santo Agostinho antes de se converter, além de platonista, era maniqueísta, e isso influenciou, inclusive, a forma como ele concebeu a predestinação, que depois vai repercutir especialmente no calvinismo. Esse platonismo, ou neoplatonismo, da patrística também é uma decorrência do fato de Aristóteles ter caído no esquecimento naquela época histórica. Ele vai ser retomado apenas na Idade Média, mais precisamente na Escolástica. O grande aristotélico da história do cristianismo é Tomás de Aquino, ou São Tomás, que utilizou da estrutura formal do aristotelismo para compreender a realidade. E aqui entre nós eu acho que ele acertou. Não é que São Tomás tenha feito uma síntese do cristianismo com o aristotelismo, como alguns falam, mas ele usou a estrutura formal de Aristóteles, do pensamento de Aristóteles, para compreender a realidade, e Aristóteles foi muito hábil em descrever a realidade. Inclusive eu falei sobre isso na live com o meu amigo Daniel Hassel, ela está no IGTV do Family Has Tools, e vou falar sobre isso no vídeo sobre ética cristã do Teodidatas, que vai ao ar na semana que vem, não perca. Agora, os adversários de Tomás de Aquino, começando por Duns Scoto, depois Guilherme de Ockham, os franciscanos, Tomás de Aquino era dominicano, havia uma rivalidade entre essas ordens mendicantes. Os adversários do Tomás de Aquino eram nominalistas e voluntaristas, ao contrário dele que era um intelectualista e um realista. E isso impactou profundamente, especialmente a reforma protestante e o protestantismo depois. Eu falei um pouco sobre isso na live que eu fiz aqui no Instagram, foi para o YouTube, sobre idealismo, realismo, nominalismo e o problema dos universais. Você vai encontrar isso no meu vídeo sobre Lutero e a Teologia da Cruz, no Teodidatas. E eu vou retomar isso num vídeo que eu devo fazer em breve sobre o protestantismo e o relativismo moral da modernidade, da contemporaneidade. Inclusive ontem o Douglas me perguntou sobre isso na live. Agora, o desenvolvimento da ciência na transição para a modernidade faz com que os homens tenham uma confiança muito grande na ciência. O mundo passa a ser pensado como uma máquina, a máquina do mundo newtoniana, e isso tem um impacto muito grande. Os cristãos, os pensadores cristãos e os teólogos passam a deixar de lado o teísmo e a se aproximar do deísmo. Eu inclusive falei sobre isso no vídeo sobre milagres que está indo ao ar hoje no Teodidatas. Agora que eu me dei conta que eu me empolguei um pouco, e a pergunta era só sobre a filosofia grega. Mas as discussões posteriores, elas também ilustram coisas que já havia lá entre os gregos. Não existe nada de novo debaixo do sol. Para ilustrar um pouco isso, dê uma conferida na live que eu fiz com o professor Daniel Lourenço, está aqui no IGTV, está lá no YouTube também, A História do Pensamento Humano, um caminho para lugar nenhum.